Somos introduzidos à história com mitologia sobre uma entidade que se dividiu em duas forças opostas, por anos travando uma batalha entre elas, gerando caos, dando aqui já uma ideia do que podemos esperar dessa história, principalmente quando Terrorblade, um demônio, decidiu uni-las, fazendo a criação do mundo a partir de sua própria imagem, indo direto para aquele que parece ser o protagonista dessa história. Davi é um cavaleiro dragão, mas também um assassino de dragões, sendo um mercenário contratado por vilarejos que possuem um problema com esse tipo de criatura. Conhecemos a princesa Miriana e sua companheira de viagem que estão atrás de uma Lotus, a Lotus de Selemene, ou como também a chamam, a Usurpadora. Contudo, nesse primeiro episódio somos pegos de surpresa caindo numa batalha de Terrorblade contra Anziformes. Acredito que é assim que chamam, e pelo que vi, são dragões de uma outra classe, diferente dos que vimos até agora. Tendo Davion salvado Slyrak, o dragão do fogo, estabelecendo com ele uma conexão que ainda estamos por descobrir. Davion acabou desacordado na floresta, sem roupa e sem memória do que aconteceu ou como foi parar ali, sendo salvo por Mirana e Marcias acompanhando até a cidade mais próxima, já que as duas têm negócios a resolver por lá, indo até o mercado clandestino para descobrir e encontrar a tão cobiçada Lotus de Selemene, sendo Mirana sua favorita e Selemene uma espécie de entidade que, por ser chamada de usurpadora, é certo dizer que tem uma quantidade considerável de opositores. Não a encontrando, mas recebendo um amuleto que as levará até um sábio que saberá lhe dizer exatamente onde está a Lotus que procuram, enquanto Davion lida com as consequências daquela noite que não se lembra exatamente o que aconteceu, se metendo em problemas ao ser acusado de ter massacrado um grupo de bandidos, sendo ele realmente o culpado pelas mortes, se tornando em alguma espécie de ser híbrido depois do encontro que teve com Slyrak e seu sangue, seguindo viagem novamente com as garotas finalmente sendo revelado o paradeiro da Lotus, dessa vez de Mene. Fenrir é a pessoa por trás do roubo da Lotus de Selemene por um motivo bastante particular. Não é a Lotus de Selemene, pelo menos não é o que ela conta às futuras gerações, sendo uma sacerdote devota da deusa Mene, a deusa da lua que foi aprisionada nas sombras pela deusa da lua sombria chamada Selemene, que ninguém sabe se está viva ou não, mas o que é divino jamais morrerá, dedicando a sua vida às Lotus com a esperança de um sábio poder trazê-la de volta, o mesmo sábio que Mirana, Marcia e Davion estão atrás, tendo alguns contratempos e um encontro que Mirana com certeza não vai esquecer, ficando cada vez mais confortável e familiarizada com a presença de Davion, mesmo não sabendo direito o que ele é ainda em busca do sábio, enquanto Fenrir e o seu harém de elfos o encontram, mesmo sem o amuleto dado a Miranda, não tendo nenhum efeito, roubando as Lotus de Fenrir, contudo sendo salva pelo mesmo ao encarar de frente a sua morte, se juntando à garota para juntos escreverem uma nova história. A guerra a partir de agora está declarada, o que antes era apenas uma história que todos ao redor se baseavam agora se tornou uma ameaça real, enfim conhecendo a tão falada deusa Selemene, que já falei no meu outro vídeo e falo de novo, fico extremamente feliz dela ser um personagem na história e não apenas uma ideia, como Mene tem sido até agora, com muita história ainda para ser descoberta, com certeza mais do que estão nos contando, tendo por exemplo o sábio e a deusa da lua sombria, uma filha que foi morta pela sua mãe. O motivo ainda é desconhecido, mas pela forma que Selemene lida com seus subordinados não é muito difícil de imaginar. Daí viu Mirana e Marcia finalmente chegarem em uma fortaleza dragão, com tempo para descansarem e também para encontrarem com Kaidan, um dos maiores cavaleiros dragão e o único sobrevivente de um ataque de Slyrak, querendo sim um acerto de contas. Mesmo que seja Devion um receptáculo que o dragão está escondido, não medindo esforços para conseguir o que quer, contudo para o dragão existe algo muito maior no momento que apenas uma vingança de um mártir vivendo e se fortalecendo pelos últimos 20 anos para esse momento. Selemene está expandindo seu domínio sobre aqueles que optaram por não adorarem, os deixando vivos como símbolo de sua benevolência. Bom, pelo menos até agora. Davion acorda em um lugar chamado Trovão, junto com o espírito de outros dragões como Slyrak, e isso porque quem tá no mundo real é o próprio dragão, que depois de sua batalha contra Kaidan tá enlouquecido e com seu instinto ativado, uma vez que dragões aparentemente só acordam para se alimentarem. Em caso não queiram virar almoço, Marcia, Mirana e Seigan precisarão correr na esperança que Davion reconquiste o controle de seu corpo, que ainda não é possível porque os dragões do trovão querem entender mais o que está acontecendo e quem realmente é Davion, que como Cavaleiro Dragão os odeia por todas as mortes que causaram e principalmente por sua família, mas entendendo que Terrorblade é um inimigo em comum que compartilham, tendo Slyrak um plano e uma utilidade para Davion em tudo isso, chegando por fim ao Castelo do Sábio. Aqui é o momento que a história me perde um pouco, porque o exército de Selemene está sofrendo a retaliação pela conquista das terras de um povo que não a aceita como verdadeira deusa, matando mesmo aqueles que foram convertidos e tidos como traidores, assim como todos os outros e Luna, que está encontrando dificuldades em como deve proceder ou mesmo sob suas ações, tentando desesperadamente deixar Selemene satisfeita, conquistando e derrotando aquele povo que ela tanto teme que irá derrotar, segundo as histórias. Mas não é exatamente o que acontece, porque agora todos a temem ao invés de adorá-la. Enquanto na Torre do Sábio é revelado que a sua possível verdadeira identidade como demônio da lua diz os dragões que vimos no episódio passado junto com Slyrak serem os 8 pilares da criação. E se Terrorblade matar todos, conseguirá refazer a criação a partir de sua imagem, o que ainda é desconhecido o real significado disso. Querendo o sábio apenas a paz, voltará tudo como era, devolver as Lotus a Selemene desde que concorde em se retirar dessa guerra que iniciou.
A captura de mais um dos pilares da criação deixa confuso quanto às intenções do sábio. Se está nessa junto com Terrorblade, se enxerga Davion como uma possibilidade, ou tem os seus próprios interesses em jogo, sendo poderoso o suficiente para isso, revivendo e nos contando o que realmente aconteceu com a sua filha Yad Selemene, sendo, como já vimos, vítima da deusa por não serem devotos a ela, e por um motivo extremamente simples. Selemene é a sua mãe e não a sua deusa, a amando, mas não a venerando como divindade. Na floresta, todos ainda seguem juntos, porém Mirana reconheceu Ferren e o contrário também é verdade, agindo as duas como se nunca tivessem se visto até o momento que a farsa não podia mais existir. Para seguir jornada juntas é necessário o mínimo de confiança entre as duas, o que não existe, sendo Davion uma ponte de confiança que pode conectar as duas pelo menos até o resto da viagem. E podendo encarar a sua possível morte a qualquer momento, deseja mais do que tudo uma jornada tranquila até chegarem no destino final. Os 4 chegaram no vilarejo tomado pelo exército da Lua Sombria, oferecendo o acordo e Selemene aceitando as condições impostas para ter suas flores de lótus de volta. Sendo esse o momento de despedida, mas não por muito tempo. Estando as lótus agora encantadas criando um eclipse lunar, sumindo a presença da deusa Selemene, perdendo seus seguidores e exército à força da deusa da Lua Sombria e tudo graças a Terrorblade, sendo essa a oportunidade perfeita para aqueles que até agora foram reprimidos pela força da deusa tomarem o controle de volta da situação. Com Terrorblade fazendo um trato com o demônio da lua em troca da alma de Selemene, Davion sendo levado por Kaidan, Fear indo atrás do cavaleiro e Mirana tendo todos os seguidores da Lua Sombria para liderar, principalmente agora que sua deusa foi derrotada.